Sejam bem-vindos a mais um Café com Resenha, este programa que tem sempre como objetivo levar até você um bate-papo, uma resenha, literalmente, regada a um café e sempre com a intenção de trazer até você um papo instrutivo, esclarecedor e sempre com uma dinâmica boa, levar também até você um bom ambiente. A cafeteria sempre tem um ambiente muito aprazível e quando a conversa é boa, melhor ainda. Estamos recebendo hoje aqui com muito prazer Alex Castelar. Seja bem-vindo, Alex, Obrigado, ao Café com Resenha. Muito obrigado, parabéns pelo programa aí, que é de grande sucesso aqui em Teresópolis. Obrigado. Não só Teresópolis, né? Que hoje está nas redes sociais aí, disputa o Brasil e o mundo, né? É isso aí. Estamos na recepção aqui do Instituto Beneficente Batista Monte Hermão, na The Best Coffee, na nossa cafeteria aqui. O papo regado a um café feito pela Neide Siqueira, não é? A primeira dama lá em casa, a chefe. Grande café. Alex, tira uma dúvida aqui. Esse papo é extremamente descontraído, desprovido de qualquer premeditação. A gente bate um papo aqui, a ideia é essa mesmo. E de alguma forma levar ao nosso telespectador informações, uma conversa. Claro. E eu tenho certeza que ela vai ser muito produtiva hoje. Inclusive, eu peço até você para que compartilhe agora, avisa pessoas, né, para assistir esse programa nesse momento, porque eu tenho certeza que vai ajudar muito, porque você tem uma larga experiência na questão de gestão administrativa, pública, etc. Mas eu quero voltar um pouquinho e fazer uma outra pergunta. Afinal de contas, você é um cidadão de Teresópolis ou de Nova Iguaçu? Eu sou um cidadão de Teresópolis, projetado por Teresópolis para o Rio, para Brasília e agora também para Nova Iguaçu. A minha história, minha família chega em Teresópolis aqui através do meu tio. A minha tia mais velha, né, casou com o seu Rui, que mora hoje lá nos Feus, no bairro dos Feus. E meu tio era uma das figuras que trabalhou na Sudantex, na antiga Sudantex. E veio para cá e foi casando as outras, as irmãs, né? Minha tia foi casando as irmãs mais novas e minha mãe foi uma dessas irmãs que ela ajudou a criar e casou com meu pai. Certo. E a história da nossa família começa aqui, isso na década de 70, né? 70 e pouquinho. Quase que eu estava nascendo. E daí, de lá para cá, praticamente toda a nossa família veio para cá. Minha mãe teve 17 irmãos, né? Dos 17 irmãos, a gente tem uma tia que mora em São João del Rei. Ótima cidade também. Em Minas Gerais, e toda a parte da nossa família, fora essa minha tia, mora aqui em Teresópolis. Meu pai teve 6 irmãos. Tem hoje, meu pai já falecido, tem uma tia que mora em Caxias e toda a parte da nossa família também aqui, enfim, minha avó, meus avós. A maioria todos aqui? A minha trajetória. Você estudou aqui? Eu estudei, eu comecei a estudar aqui no Colégio Euclides da Cunha, fui aluno do Colégio Euclides da Cunha, estudei na primeira e na segunda série. Meu primeiro emprego foi a Feirinha do Alto, minha mãe é fundadora da Feira do Alto. Interessante. A feira começou lá em 1983, 84. Minha mãe trabalhava na feira quando não existia feira ainda, tinham 2 ou 3 pessoas que trabalhavam ali, minha mãe botava roupa, era tipo um varalzinho no carro. E eu lembro que na época, Dona Rose Dalmaso era a primeira dama do município e fez um concurso lá para artesãos. E minha mãe passou, começou a história. Minha mãe, minha tia Maria, que já faleceu também, que é essa tia que foi casando as irmãs todas aqui na cidade. Aí tem lá uma série de pessoas que trabalharam com ela, né? Dona Severina, que era moradora da Beiralinha, que também já faleceu. Dona Dora, que tem os filhos que moram lá na Beiralinha, do outro lado do rio da Beiralinha. Enfim, aquele grupo que estava ali, eu lembro do senhor Canano também, que trabalhava com roupa de lã, mais 3 ou 4 artesãos ali, e começou a Feirinha do Alto com, sei lá, acho que tinha no máximo 10 barraquinhas. A origem da Feirinha do Alto. Hoje a feirinha tem mais de 700 expositores, né? Isso. Então se tornou talvez a maior feira de expositores do Brasil, né? Então a minha história começa aí, depois meu pai vai trabalhar em Niterói, aí eu já com 9 para 10 anos, eu fico até os 14 anos em Niterói, meu pai era zelador de um prédio lá em Caraí, e a gente volta para cá e eu volto com 14 anos. Aí eu vou estudar no Colégio Campos Salles, morava na Beiralinha, todo dia andava 7 km de ida e 7 km de volta, 3,5 km, né, mais ou menos que dá a distância, dava mais ou menos 7 km por dia. Na minha época não tinha passe livre, não tinha essa ideia de você poder entrar no ônibus. Não tinha integração, não tinha nada disso. Nada disso. A integração é bom que não tinha. E o passe livre não tinha mesmo. E aí eu termino no Campos Salles. E na minha época era concurso, eu fiz concurso para o Colégio Estadual Edmundo Bittencourt, que aqui todo mundo chama de Colégio Estadual. Sim. E eu fui estudar no Colégio Estadual e de lá eu terminei o ensino médio. Fiz o primeiro, segundo, terceiro ano, virei presidente do Grêmio do colégio. Isso que eu ia te perguntar agora. E aí começa a minha trajetória política. Eu viro presidente do Grêmio do Colégio Estadual. Que é uma Estadual. história sua no movimento estudantil. Exatamente. E aí já na década de 90, viro presidente do Grêmio do Colégio Estadual. Nessa época também eu jogava futebol na cidade, fiz parte aqui de campeonato de futebol quando eu era... Aí, Miguel, joga bola, Miguel, tá vendo? Gostava, né? Não tive o talento dos grandes jogadores, mas gostava.
Fiz teatro também na Casa de Cultura, participei do Grupo Fantasia, a professora Edna Corradini, que estiver me assistindo, foi minha primeira professora. Professora Mônica Botafogo, que infelizmente a gente perdeu há pouco tempo, inclusive tive, né, infelizmente, enfim, a gente perdeu a professora Mônica, que foi uma grande diretora de teatro, mas conheci esse grupo todo, Nino Honorato também, que já não está mais entre nós, que foi um grande diretor. Então eu fui muito ativo aqui no movimento estudantil e no movimento cultural. E aí depois do Grêmio do Estadual, isso na década de 90, 92, né, eu saio dali e monto, saio não, né, continuo no Grêmio, mas a gente monta a União Estudantil de Teresópolis. E aí a gente já unifica aí as escolas todas da cidade e eu me torno o primeiro presidente e monto aí o movimento estudantil na cidade. A gente monta um pré-vestibular que vai aprovar o primeiro colocado na UFRJ, hoje o professor Fernando Vilar, que é também morador de Teresópolis. O Fernando é pós-doutor hoje em matemática, professor da UFRJ, foi aluno do nosso curso, o atual presidente da OAB, né, que é aqui da cidade, o presidente da OAB aqui da cidade, é o Rodrigo, né? E o Rodrigo foi aluno do nosso pré-vestibular. E, enfim, tem um conjunto de amigos aí. Então, Anderson Duarte, que é hoje apresentador de televisão. Então, assim, a minha geração é essa que está na cidade. Então tem uma história aí. E aí, no ano de 2000, eu, por conta de trabalho, a gente sabe que a cidade, né, muitas dificuldades. Até hoje, a dificuldade de trabalho na cidade é imensa. Na minha época era pior, porque você imagina, na minha época, ou você tinha dinheiro para pagar uma faculdade particular, que era caríssima, ou você passava para uma universidade pública. Não tinha fiéis, não tinha ProUni, você não tinha a possibilidade, né, de ter passagem, não tinha uma série de alternativas, né, educação à distância, isso não existia na minha época. Então, ou você passava com a faculdade pública, ou você tinha dinheiro para pagar uma faculdade particular. Eu, como fui organizar pré-vestibular, o meu tempo de sala de aula foi muito menor porque eu estava na administração do pré-vestibular. Então, a minha geração inteira passou para a universidade e foi estudar. E eu acabei tendo que ir para o Rio trabalhar. Eu, na época, fui trabalhar na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, né, coordenei a exposição permanente e criei lá o Parlamento Juvenil, que hoje é extremamente conhecido, né, no estado todo, e acabei fazendo carreira lá. E fui estudar na Universidade de Tasso de Sá, cursei Direito e depois Recursos Humanos, virei presidente do DCE, né, da maior universidade da América Latina, e daí em diante eu fiz trajetória. Aí eu fui trabalhar na Assembleia Legislativa, já trabalhava lá, depois eu trabalhei em Brasília, depois trabalhei na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, todos ocupando chefias de gabinete de muitos parlamentares. Então a sua trajetória profissional sempre foi ligada ao meio legislativo? Foi muito ligado ao meio legislativo e depois, agora já alguns tempo atrás, muito recentemente, eu ocupei também aqui a Secretaria de Governo. Eu fui secretário de Governo aqui do Márcio Catão, do prefeito Márcio Catão, quando teve lá, né, a cassação do aquele mandato dele. O Catão assumiu e eu fiquei ali durante 4 meses como secretário de Governo da cidade de Teresópolis. Então, sim. Então, se alguém tem alguma dúvida da minha trajetória, está colocada na minha trajetória. Todas as dúvidas se esgotaram agora. Inclusive até, Alex, com bastante naturalidade aqui, eu que não sou um cidadão teresopolitano de nascimento, mas recebi o título de um amigo, e aí sou um cidadão teresopolitano, diria o seguinte: eu sempre ouvi aqui, quando o seu nome surge na cidade, que você não era de Teresópolis. Então isso aqui agora encerra. Não é isso? Essa história aqui agora... Meus avós estão aqui, inclusive, né, já não estão mais entre nós, mas estão aqui nessa cidade, né, minha mãe, meus pais, meus irmãos, enfim, a minha família toda. Agora, eu como cidadão teresopolitano, que como alguém dessa cidade, eu ganhei o mundo, né? Assim, eu fui projetado para a cidade, para o mundo, e ganhei espaços em outras cidades. Você está falando de Nova Iguaçu, eu hoje sou secretário de Nova Iguaçu, né? Eu ocupo a secretaria lá de assuntos estratégicos e tecnologia. Mas antes da gente chegar lá, só por que eu vou falar isso aqui? Eu fui secretário interino em Nova Iguaçu. Eu ocupei alguns espaços lá na cidade, na prefeitura de Nova Iguaçu. Um deles foi a Secretaria de Educação. Certo. E eu acho que talvez tenha sido um dos poucos secretários de educação do Brasil que tenha sido aluno da escola pública da primeira série ao 3º ano do ensino médio, né? Porque as pessoas falam muito sobre educação pública, mas quantas figuras que realmente estudaram na escola pública a vida inteira... Conhece. Não só conhecer, mas eu digo assim, quem começou na escola pública da primeira série ao 3º ano do ensino médio e teve a oportunidade de se tornar secretário de educação. Eu fui uma dessas figuras... Você nunca estudou no colégio particular? Nunca escola particular. Sempre escola pública? Sempre escola pública. Fui aluno da escola pública a vida inteira, né? Da primeira série ao 3º ano do ensino médio, que na minha época era o 2º grau, né? Isso. E me tornei secretário de educação da 24ª cidade populacional do Brasil, a 4ª cidade, né, maior cidade em população do estado de Janeiro e o 7º PIB do estado. Então, Nova Iguaçu tem 800 mil habitantes, tem quase 1 milhão de habitantes e é a capital cultural da Baixada Fluminense, que congrega 3 milhões de habitantes. Então, quando eu me tornei secretário de Educação, houve esse questionamento também. Você não é da cidade, lá em Nova Iguaçu. Nova Iguaçu. Teve essa, quando eu fui, né? Eu me torno secretário de Nova Iguaçu, a primeira coisa, olha, o prefeito está
está colocando aqui uma pessoa que não era da cidade. Aí eu me torno secretário de educação, que ele não era da educação. E eu fui lá dizer, olha, eu sou da educação e fui formado na cidade de Teresópolis, fui líder estudantil e passei a minha juventude inteira debatendo exatamente as melhorias para a educação, a conquista do passe livre, né, a melhoria do salário de professores. Então, assim, hoje vocês têm sentado nessa cadeira, eu disse para eles na época, para diretoras, né, das escolas lá, 70 mil alunos tem Nova Iguaçu, 5.500 professores. Eu disse, olha, aqui diante de vocês está um aluno formado por vocês, pelos professores. Então, essa indagação ela é muito comum no Brasil. De que cidade que você é? Mas eu sou efetivamente da cidade. Inclusive, até vou aproveitar essa deixa para pensar o seguinte. Também era um outro mito que eu ouvia que Teresópolis sofria de xenofobia. Não é? Todas as pessoas que vinham de outra região, e eu vim do Rio de Janeiro, às vezes eram vistos com desconfiança. Você, na realidade, fez um caminho contrário. Você foi daqui para lá. Eu, particularmente, conheci você a primeira vez por iniciativa do comentário de um amigo também comum, que falou a respeito do seu trabalho na secretaria, que você ocupa hoje, desde 2017. Isso. Que é a Secretaria de Assuntos Estratégicos, Ciência, Tecnologia e Inovação. E ele falou muito dessa inovação, a questão da tecnologia e da inovação. Você assumiu essa secretaria em 2017. Isso. O teu trabalho é reconhecido, inclusive até esse amigo em comum foi quem fez o comentário a respeito disso. Eu já ouvia falar de você nesse sentido, até pela convivência no meio político. Como agora, Alex, você colocaria até para o telespectador essa transição, a experiência que você teve numa cidade como Nova Iguaçu, que se eu estiver errado você me corrija, é diferente de Teresópolis, não é isso? Culturalmente, né, em vários aspectos. E essa transição de lá para cá agora, você foi para lá, não é? Nunca saiu daqui, isso é evidente, mas aprendeu muito lá, agregou muita experiência, sobretudo na gestão pública, e agora você volta aqui. O que você entende que de lá você pode trazer para cá para contribuir para a cidade? Bom, pastor, acho que a primeira coisa é o seguinte, eu vou inverter um pouco isso. Na verdade, eu levei muito de Teresópolis para os lugares onde eu estive. Que é importante as pessoas ouvirem. Eu levei para a Assembleia Legislativa, eu levei para Brasília, eu levei para Nova Iguaçu. Na verdade, assim, eu ganhei o mais importante prêmio do Estado do Rio de Janeiro, da administração pública, que é o Prêmio Prefeito Empreendedor. Em Inovação e Sustentabilidade, nós ganhamos em 2018. Né? Eu fui, por conta desse prêmio, ao Vale do Silício, nos Estados Unidos, passei 15 dias conhecendo todas aquelas cidades do Vale do Silício, São Francisco, São Leandro, São Diego, fui a Los Angeles, e toda vez que eu estava lá, e alguém me perguntava, como eu tive com o prefeito de São Francisco, ele perguntava assim, bom, você ganhou o prêmio de cidade inovadora, montou lá um projeto que eu vou falar sobre ele daqui a pouco, que é a Casa da Inovação. Muito importante. De onde vem a tua criatividade? Eu falo, vem da Casa de Cultura de Teresópolis, vem do time de futebol que eu joguei, vem da escola pública que eu estudei, vem da diversidade cultural de uma cidade que tem algumas pessoas que, com todas as dificuldades do mundo, conseguem vencer e avançar. E eu acho que eu faço parte desse quadro. Então foi o contrário. Eu fui para todos esses lugares onde eu ocupei e tive destaque. Né? Eu sou um teresopolitano que tive destaque fora da cidade, que consegui alcanjar outros espaços e ser reconhecido por isso. O que eu digo agora é o seguinte, está na hora, na minha opinião, de retribuir para a minha cidade aquilo que ela me deu. Porque se eu pude, né, ir para outros lugares com toda a bagagem e a criação familiar, a criação de quem trabalha, porque a cidade aqui é uma cidade muito de pessoas muito trabalhadoras, de pessoas que correm muito atrás, tem uma relação, todo mundo aqui se conhece, uma cidade onde as pessoas se conhecem, onde as relações familiares são muito fortes. Então, assim, a gente aqui para cometer erro, a gente tem, né, tem alguns que fazem aí, que acabam fazendo besteiras aí, até sentado às vezes em espaço público. Mas, geralmente, as pessoas aqui, elas são muito olhadas do ponto de vista de que a gente se conhece. Se conhece. Se conhece de uma vida inteira. Eu até me impressiono com isso. Como as pessoas aqui têm tanta proximidade, se conhecem, se relacionam. Pra gente que vem de uma cidade maior, como eu vim do Rio, às vezes até se assusta com isso aqui. E como isso melhora a gente também. E esses valores, eu levei nos espaços que eu estive. E talvez tenha sido um dos grandes diferenciais da minha vida ter composto com esses valores. Entendi. Que é o valor de quem é amigo de verdade. Foram fundamentais. Porque os grandes locais, as grandes capitais, as regiões metropolitanas, todo mundo é muito corre-corre, é muito pragmatismo, é muito trabalho, todo mundo trabalha para ter renda, para sustentar, né? O custo de vida é muito alto. Aqui não, aqui é um pouco diferente. Aqui a gente tem um time de final de semana que ele está na casa do parente, de estar na casa de um amigo, de ter uma relação. Então, essa relação que eu acho que me ajudou na minha liderança com relação às pessoas, porque é isso, você fazer a vida pública, você tem que gostar de gente. Isso, com certeza. E isso foi que foi meu diferencial. Agora eu só pergunto assim, o que de tudo isso eu trago para Teresópolis? Primeiro, quando eu olho, e aí eu tive a oportunidade de conhecer a Alemanha, eu tive a oportunidade de conhecer os Estados Unidos, eu tive a oportunidade de conhecer alguns países da América Latina, e todos os lugares que eu estive, quando eu estive na Alemanha, né,
eu tive em Frankfurt, tive em Colônia, tive em Portugal também. Todas as cidades que eu olhava na Alemanha, eu falava assim, pô, Teresópolis, isso aqui é Teresópolis, isso aqui é Teresópolis. Todo mundo ficava assim, pô, esse cara né, é um patriota da cidade dele, que toda hora ele quer... Mas eu olhava aquilo e dizia assim, Teresópolis tem características muito parecidas com essas cidades e não sabe o patrimônio que tem na sua mão. É isso aí. Não sabe patrimônio. Claro que a gente sempre fala, temos o Parque Nacional, temos a Granja Comari, mas efetivamente, quando a gente pensa em resultado econômico, resultado de emprego, quando a gente olha as nossas condições, a gente fica olhando para tudo isso e não sabe o que fazer com toda essa riqueza. É. Mas você vai na Alemanha, você percebe como eles fazem, você vai em Portugal, você percebe como eles fazem, você vai nos Estados Unidos. Então, assim, o que dá para trazer? O que eu diria para o senhor é o seguinte, se eu fui para Nova Iguaçu, que é uma cidade com muito mais dificuldade que Teresópolis, do ponto de vista estrutural, né, do ponto de vista da sua população, da sua economia. É claro que o orçamento de Nova Iguaçu é maior que Teresópolis por conta de ser uma cidade industrial. Mas, assim, do ponto de vista da distribuição de renda, é uma cidade com muita dificuldade. A Baixada Fluminense é uma cidade com muita dificuldade. Se eu consigo para uma cidade como essa, consigo lá convencer o poder público que inovação pode ser uma saída. A gente monta uma escola que vai chegar no final do ano agora com 7 mil alunos, vai se tornar a maior escola pública em habilidades digitais do Brasil. Lá tem curso de robótica, programação para games, youtuber, enfim, robótica, inclusão de pessoas acima de 60 anos. Se essa escola que a gente ajudou a montar lá, trazer dinheiro de Brasília, captar recurso em Brasília, porque a cidade não tem dinheiro, todas elas têm muita dificuldade. E eu consigo montar uma escola em Nova Iguaçu, o que a gente não poderia fazer em Teresópolis? E é possível fazer aqui com a estrutura de Teresópolis? Nós temos a maior empresa de informática do estado do Rio de Janeiro. Sim. Se eu tenho a maior empresa de informática do estado do Rio de Janeiro, né, e eu quero aqui parabenizar o Vladimir, que é um teresopolitano vencedor também, né? Como alguns outros, como a gente tem aqui Bebidas Comari, grandes empresas de grandes teresopolitanos. Se essas pessoas estão produzindo o que produzem nessa cidade, e eu estou lá em Nova Iguaçu, que não tem nenhuma empresa no tamanho da Alterdata e a gente consegue fazer, eu não tenho dúvida de que com a FESO, com as outras universidades todas, né, com a Alterdata, com a liderança que a Alterdata tem no mundo da informática, é possível não só ser a maior do estado do Rio de Janeiro, não em inovação, ser a maior do Brasil. Porque quando a gente pega o ranking das cidades inovadoras, nenhuma cidade é cidade da nossa redondeza. E acho que isso é importante Muito falar. importante. Bom, ficou claro aqui então que na época você saiu por uma questão de necessidade. Foi para trabalhar e para estudar. Para trabalhar e para estudar. Uma oportunidade de emprego e de estudo, foi exatamente Você isso. entende que hoje, na atualidade, os jovens também precisam fazer isso? Olha, sair daqui? Eu acho que a situação está pior do que quando eu saí daqui, para lhe falar a verdade. Porque quando a gente olha a questão de renda da cidade, a gente percebe claramente... Mas ela ganhou prêmio aí por ser uma cidade empreendedora. Agora, o problema é que o prêmio de ser... Eu ganhei o prêmio de cidade inovadora e eu tenho lá concretamente uma coisa para dizer, tá? Que é uma cidade com 7 mil alunos, que vai ser a maior escola de inovação do Brasil. É só ir lá e perceber e ver. Aí você ganha um outro prêmio, né? Você ganhou aqui o prêmio de cidade empreendedora. Efetivamente, qual é o empreendimento que nós temos na cidade hoje? Eu posso contar aqui, nos últimos 20, 30 anos, a quantidade de empresas que se fechou. Sudantex, Spabra, Suíça. E se a gente ficar aqui falando, a gente vai noite afora. Agora, então, com a situação do coronavírus, se alguém falava de empreendedorismo, nesse exato momento, a maior dificuldade que tem é do empreendedor. Então, assim, eu acho que, assim, uma coisa é o discurso. Outra coisa é a realidade. Eu acho assim, independente de estar se avançando ou não, eu não quero aqui ficar fazendo crítica pessoal a ninguém, eu acho que é o seguinte, é uma questão da gente perguntar à juventude. Era aí que eu queria entrar. É a gente olhar, é simples, eu fico percebendo, por exemplo, quando tem carnaval, quando tem alguma festa, e eu vou à várzea, né, por exemplo, e você olha como está a juventude. Você percebe que a juventude está muito empobrecida, né, as pessoas ali usando bebida alcoólica, né, à vontade, porque você percebe que assim, a falta de oportunidade, de fato. Né? Então eu olho o seguinte, uma cidade de oportunidade tem que ser uma cidade de oportunidade para o seu povo. Sim. E eu acho que as dificuldades são enormes nessa cidade, são enormes, continuam sendo enormes. E se a gente não encontrar uma saída para isso, e essa saída está no nosso povo, nas nossas lideranças, nos nossos empreendedores, porque no passado, né, quando se falava em empreendedor, sempre se pensava nos grandes industriais. Sim. Hoje, quase todo mundo é empreendedor. Empreende, de alguma forma está empreendendo. No Uber, o cara que está no táxi, né? A senhorinha que está lá na Feira do Alto, a pessoa que está fazendo o seu artesanato. Então, assim, a quantidade de comércio, pequenos comércios, hoje, mais de 60% dos empregos formais no Brasil vem através de micros e pequenos empreendedores. E é o camarada que abre todo dia lá a loja e não sabe se no final do mês vai ter salário. Mas ele vai ter que pagar 2 ou 3 funcionários lá para poder coexistir. Porque e nesse também, aspecto, eu acho que a cidade ela parou. Ela precisa de muito mais investimento. Porque se você, há 20 anos atrás, aproximadamente 20 anos atrás. Você precisou sair por necessidade,
e nós avançamos 20 anos e ainda continuamos do mesmo jeito, porque eu tenho uma filha, hoje com 22 anos. Há 3 anos atrás, eu dei esse conselho para ela. Não é? Ela teve a intenção de estudar em Santa Catarina, cidade que eu gosto muito, inclusive até eu costumava dizer que para mim a melhor cidade do mundo é Teresópolis. Melhor, embora que eu não tenha conhecido todas, né? Melhor que Teresópolis, só Florianópolis, porque tem praia e tinha Júlia. Não tem mais Júlia, e a praia dá para resolver por aqui, Búzios, entre outros melhores, perto. Então é o seguinte, eu sempre ouvi também isso, Alex, sempre, que a cidade era uma cidade envelhecida, que para jovem não tinha oportunidade. Então eu tô declarando aqui que eu aconselhei minha filha, aceitei a opção da minha filha de ir para outro lugar, porque eu entendi que ela ia crescer mais, ela foi fazer direito em outra cidade e crescer. Ela depois casou e até também o marido jovem foi para lá. Então a coisa continua do mesmo jeito. Você diria, qual é o caminho hoje para a gente tentar reverter isso? Só impulsionar a questão de empreender, você acha que resolve? Qual o caminho para a gente resolver isso hoje numa cidade que é reconhecida como envelhecida? Pastor, esse problema não é só de Teresópolis. Sim. Né? A gente anda no interior do estado do Rio de Janeiro, de um modo geral, é um problema, o problema de emprego, de oportunidade para os jovens, principalmente, é um problema das cidades como um todo. Né? Acabam que as pessoas migram para as capitais, para a capital, no nosso caso aqui no Rio de Janeiro, para tentar oportunidade. E a própria relação na capital está esgotada. Sim. Está muito difícil. Até para quem está na capital também, as relações são muito difíceis. O Rio já não é aquela grande cidade maravilhosa que dava tantas oportunidades. Isso. E tem suas dificuldades, né? O Rio é uma cidade com dificuldade de violência, com dificuldade de mobilidade urbana, coisas que nós não temos aqui. Isso. Né? Mobilidade urbana passamos até agora, que até Pois então é. a cidade que não tinha esse problema. Tinha esse problema. Mas a violência, claro... A violência não temos ainda. Que tem violência de alguma forma, mas assim, não dá nem para comparar no que acontece com a região dos lagos, ou acontece hoje. Inclusive ela ganha prêmio aí, a cidade mais... Isso não é de agora, isso já vem de algum tempo, é uma das cidades mais seguras do estado e do Brasil. E esse é um ativo importante. Sim. Aí eu só falo assim, qual é a saída? É o seguinte, o Brasil, até a década de 30, era um exportador de commodities baratas. Né? Tanto que a piada nossa no exterior era que a gente era exportador de banana. O Brasil ali exportador de banana. Tinha aquela coisa de ficar mirando com a banana na cabeça, era uma coisa folclórica. Da década de 30 até a década de 70, e aí a gente pega a influência do Getúlio Vargas nesse processo, o Brasil sai de plantador de banana, exportador de banana, e se torna a 8ª economia do mundo. Né? Isso é um feito histórico, poucas vezes visto na humanidade. A gente fala do crescimento da China hoje, que a China cresceu a 8%, 10%, o Brasil crescia a 15%, 14%. O Brasil cresceu, foi o país assim, historicamente que mais teve crescimento, né, talvez numa trajetória aí de 30, 40 anos. O que aconteceu com isso? Nós transformamos o Brasil grande, o Brasil da Petrobras, o Brasil do BNDES, o Brasil de grandes universidades, grandes conglomerados, né, universitários, a USP, a UFRJ aqui no Rio de Janeiro, mas também o Brasil produziu a maior desigualdade social do mundo. A diferença entre ricos e pobres em nenhum país do mundo é igual ao Brasil, entre quem ganha mais e quem ganha menos. Bom, qual o resultado disso? É só a gente olhar a região metropolitana que a gente vai entender qual é o resultado disso. Você tem lá o centro do Rio bonito, você tem lá a zona sul do Rio, que se compara a qualquer lugar do mundo, mas as favelas do Rio de Janeiro, totalmente empobrecidas. O que acontece na Baixada Fluminense. O básico para se sobreviver não se tem. É como se você vivesse na Etiópia. Isso. Né? O que vai acontecer daqui para frente? Nós estamos na era da inovação. Existe uma revolução tecnológica acontecendo. Se alguém tinha alguma dúvida do que é inovação, agora, com a crise que a gente está vivendo do coronavírus, está claro o que é. O bem mais importante do mundo hoje é o conhecimento. Não é mais terra, não é mais capital, não é mais banco, é conhecimento. Nesse momento, o nosso herói, os nossos heróis, que precisam salvar a humanidade, são cientistas que precisam descobrir a vacina para a cura do corona. Isso se chama conhecimento. E conhecimento é uma decisão estatal, uma decisão de Estado. Porque conhecimento se produz através de uma decisão de Estado. Então, a inteligência do mundo, a riqueza do mundo está nisso. Estados Unidos já ganha mais dinheiro na sua balança comercial com a exportação daquilo que é imaterial do que com aquilo que é material. O que significa isso? Ganha-se mais dinheiro com Netflix, com Facebook, com Instagram, do que exportando avião ou petróleo. Então está dado... Você vê a evolução econômica. Está dado qual é a trajetória econômica do mundo. Isso. E aí quando a gente olha para a gente, vai assim, qual é a trajetória econômica nossa? Todo mundo fala assim, Teresópolis precisa ter indústria. Mas que tipo de indústria? É o que se ouve muito. Vamos botar aqui, indústria automobilística. Você bota aqui uma indústria de carro, o impacto social é gigantesco, o impacto ambiental é gigantesco, no final vai produzir 100 empregos, porque quase toda a montagem de carro hoje é feita através de robôs.
Sim. Agora, quem é que produz o robô? Quem é que produz a inteligência que está naquele robô? É nisso que nós temos que entrar, porque essa é a saída. E aí, quando você olha para essa saída, Teresópolis tem todas as características de uma cidade para estar nesse jogo. Por quê? Porque as pessoas que produzem inovação, elas precisam morar próximo de casa, estar em cidades sustentáveis, em cidades pouco violentas, cidades com pouco trânsito, em cidades onde as pessoas têm condições de se formar em universidades alocadas. Então, você tem aqui a FESO, e uma FESO, Estácio de Sá, uma série de universidades aqui, universidades à distância. O senhor, inclusive, tem um polo a Unisa, da Unisa, que é a universidade à distância. Então, nós temos um celeiro de formação. Nós temos, quando a gente pega aqui a educação primária e secundária, se comparado o nosso IDEB, né, a outros municípios, nós temos um dos maiores IDEBs do estado do Rio de Janeiro. Significa que a nossa produção de educação primária e secundária, ela está acima da média de outras cidades. Aí você olha para isso, aí você olha para uma empresa como a Alterdata, como eu disse aqui agora, olha para nossas reservas ambientais, Parque Nacional, Parque de Três Picos, né, o Parque Municipal, e você olha para toda essa reserva ecológica, olha para a CBF. Preste atenção no que é isso. Qual cidade, eu fico dizendo o seguinte, qual cidade que tem uma água com seu nome? Que tem uma cerveja com seu nome? Teresópolis tem. E é conhecida internacionalmente por isso. Então, esse ativo, ele tem que se transformar em alguma coisa que seja concreta. Que traga retorno. Agora, o que significa concreto? Desenvolver capacidade de empregos nessa área de inovação. Por quê? Porque a avalanche social e econômica que vem pela frente, ela vai ser muito pior do que aconteceu na década de 30, 40 até a década de 60, 70. Por quê? Se, por um lado, se formam muitas favelas para se produzir as grandes riquezas de grandes indústrias e grandes empresas, dessa vez não vai ter mais isso, porque a mão de obra, essa mão de obra operacional, ela vai ser de robô. Então só vai de pé a mão de obra qualificada. Nos próximos, só para você ter noção do que são esses dados. E aí entra então o investimento na questão tecnológica e de inovação, que foi uma iniciativa que você teve lá em Nova Iguaçu. Exatamente. Assim, a saída é uma só. Educação. Educação. E educação. A gente fala de inovação, é assim... Tudo parte da educação. Tudo parte da educação, mas é claro que a gente precisa requalificar e repensar a educação. Né? A gente tem professores valorosos, são heróis. Essa matéria-prima tem em Teresópolis? Tem. Teresópolis tem grandes programadores aqui. Você tem um Alterdata que tem 1.500 programadores, né? Fora outras pequenas que tem. Se a gente somar aqui, deve ter hoje aproximadamente 3, 4 mil programadores nessa cidade. Alex, eu não quero colocar você numa situação difícil. Você já provou inteligência aqui para sair das situações difíceis. Mas o que eu percebo na tua fala, por sinal, bem apropriada, não é? Inteligente. A questão política. Não tem jeito. Claro. Tudo passa pela questão política. Então, Teresópolis foi uma cidade que tem traumas de política. Aqui se tem muito aquela colocação política velha, política nova, certo? E nós estamos, nesse momento, tendo que lidar com isso. E você vai me corrigir, mas tudo que você disse aí é uma questão muito mais de política, vamos chamar de nova, não em pessoas, mas em experiência, em atitudes. Voltam muito mais para o novo, para uma modernidade que muitos não têm condições. Então, a meu juízo, fica provado que a gente precisa de alguém com a mente aberta, não é isso? Agora, como saber lidar com tudo que você colocou aí, que tem a ver com a política pública, mas depende muito da política privada? Como equilibrar essas coisas e conseguir fazer funcionar? Porque a cidade fica só nisso. A política velha não serve. A política nova também não pode ser que não dê resultado. Eu não vou dizer que não deu, deixou de dar. Mas não dá o resultado que se espera. Como equilibrar isso e, de fato, nós temos eficácia? Muito mais do que o discurso e ter esse crescimento que você falou. Pastor, porque eu sou cristão, o senhor também. Sim. E a gente só acredita num único Salvador, isso, chamado Jesus Cristo. Com certeza. Não é isso? É isso aí. Fora disso, a única maneira de a gente criar alguma coisa é somando com as melhores pessoas possíveis. Se forem novas, ótimo. Se forem mais antigas e tiverem experiência, também ótimo. Porque acontece, esse é o grande problema. A gente sempre está votando em personalidade, pessoa. O novo que vai salvar, o antigo que tem um resultado. E isso se mostrou até agora inapropriado, porque você já elegeu o novo que não resolveu. Aí vamos voltar com aquele outro que era o antigo. Aí também não resolveu. Aí você volta com outro mais novo do que o novo que também não resolve. Por quê? Essas figuras todas são figuras que personalizam em si o resultado e a expectativa de uma cidade de 180 mil habitantes. Sim. E essa cidade tem cabeças na área de tecnologia, essa cidade tem cabeça na área de construção civil, essa cidade tem cabeça na área política, essa cidade tem cabeça na área de esporte, essa cidade tem na área empresarial. Então, na verdade, não é o novo ou o velho, é alguém que tem a capacidade de liderar, de ter credibilidade, de botar esse jogo para acontecer e capacidade efetiva e comprovada de realizar.
Porque assim, no papel, no discurso, no PowerPoint, aqui na tela, te falando para as pessoas, cabe tudo. Isso. Vai sentar aqui gente muito mais inteligente, muito mais capacitada do que eu aqui e vai produzir ideias aqui extraordinárias. A pergunta que eu sempre faço é o seguinte: em quanto tempo, quanto custa e quando entrega? Assina o papel e faz isso. Eu duvido que as pessoas tenham essa capacidade. Porque a pessoa diz, olha, a saúde não funciona, como é que vai funcionar? Eu vou montar um hospital, eu vou fazer, tá bom, quanto custa, de onde sai o dinheiro, como que acontece, em quanto tempo? É em um ano que você entrega, em 6 meses, em 4? Assina o papel e entrega isso aí, depois a gente vai perguntar às pessoas como é que acontece. Então, assim, na verdade, eu vou dizer para o senhor uma coisa que aconteceu comigo quando eu fui secretário de Educação em Nova Iguaçu. Me chamaram lá e disseram assim, olha, você tem que apresentar um plano de educação. Você agora é o secretário de Educação de 5.500 professores, 70 mil alunos. Senta lá e apresenta o plano de educação. Eu falei assim, eu não tenho plano de educação para apresentar. Não, como não tem plano de educação? Todo mundo que senta aqui tem um plano de educação. Falou, o plano de educação está na diretora da escola, está na professora da escola. Eu vou lá na professora, que está trabalhando lá 8 horas por dia, na diretora que está lá trabalhando, que está lá ralando para abrir aquela escola, botar ela de pé, e vou perguntar para ela o que ela precisa. Eu tenho que dar luz a quem está fazendo alguma coisa de correta. E foi isso que deu certo. Então, o resultado da nossa cidade, ele já existe. A gente está citando aqui grandes empresários. A gente está citando aqui grandes figuras. Já tem. A cidade acontece, a cidade está aí. A gente olha no final de semana, né? Agora com a crise, claro que a situação é outra, mas as pousadas todas cheias. Todas cheias. Decantão, o Hotel 5 Estrelas tá cheio. Se for pro alto ali, pra feirinha, tudo lotado. A feira cheia. Agora, é uma pergunta. As maiores ciclos econômicos do mundo estão em Teresópolis. O primeiro é a agricultura, e nós somos 40% do PIB agrícola do estado do Rio de Janeiro. O segundo é a informática, nós temos a maior empresa de informática do estado do Rio de Janeiro. E o terceiro é turismo, nós somos uma cidade turística. Por que nós temos os 3 ciclos econômicos que produzem riqueza no mundo e nós somos pobres? Mau aproveitamento. Porque alguma coisa não tá centrada nisso. E isso passa fundamentalmente pelo poder público. Porque quem senta naquela cadeira, me desculpa, de um modo geral, nos últimos 30 anos, faltou capacidade administrativa, técnica e política. Por quê? Porque ninguém ganha uma eleição com 90%, 80% dos votos. Qualquer um que vai sentar naquela cadeira vai ter no máximo 20%, 25% dos votos. Significa que você tem 75%, 80% das pessoas que não votaram em você. Aí você vai administrar a cidade sobre a tua visão e sobre a tua ética. E como é que você resolve o problema da cidade? É juntando as pessoas, entendendo que existem pessoas que pensam diferente, que existem pessoas que têm interesses diferentes, e a gente tem que tentar buscar um equilíbrio nesse interesse. Porque nem sempre o interesse do empresário é necessariamente o interesse do povo que está lá na favela. E vem o princípio da vida. Os dois são legítimos. E a gente tem que saber equilibrar esse jogo. E vem o princípio da vida, que é saber se relacionar. Exatamente. Eu vou aproveitar então para te perguntar o seguinte, eu sempre falo aqui, sustento isso desde que esse programa começou, todas as oportunidades que eu tenho nas redes sociais, onde eu estiver, eu sempre vou falar o seguinte, eu percebo nas eleições que participei, as últimas principalmente, que elas foram totalmente dominadas por boataria. E aí pega-se uma frase, uma ideia que parte muito de um marketing às vezes e trabalha isso. O que se ouve muito aqui hoje é política velha, política nova. As duas não conseguem se equilibrar, na realidade nesse momento elas se colidem. Então o que se percebe é que a gente precisa achar um meio termo aqui. E essa política velha não pode ser pejorativa, certo? E essa política nova também não pode ser o canto da sereia que vai resolver tudo. Pastor, não é mais ou menos por aí? Vou falar das personalidades, né? Dos que estão mais tempo e dos que estão menos tempo. Se eu fosse prefeito agora, ganhasse a eleição hoje, a primeira coisa que eu ia fazer é convidar todos os ex-prefeitos para conversar. Todos os ex-deputados estaduais, federais, todos os vereadores, ex-vereadores. Por quê? Porque se eu sou novo e eu preciso avançar rápido, eu preciso aprender com quem já fez. Agora, se eu fosse um político tradicional, de 30 anos atrás, que ganhasse a eleição hoje, eu procuraria todas as pessoas novas, com novas ideias, nova cabeça para poder governar. Por quê? Porque eu ia precisar de gente que me ajudasse a avançar naquilo que eu não conheço. Então, assim, não tem política nova ou política velha, tem política. Mas tem capacidade de governar. Mas agora... E para governar, você tem que somar com todo mundo, né? Agora eu vou... Vamos lá. Vou na canela. Vamos embora. Vamos embora. Deixa eu te fazer uma pergunta. Mas tem alguns que foram muito ruins. Muito, muito ruins. Esses também você chamaria para ouvir? Todos. Todos eles. Porque o que um que foi muito ruim vai contribuir para a tua gestão? Ele tem a experiência de que ele sentou lá e não conseguiu fazer. Eu quero saber por que ele não conseguiu. Qual foi a dificuldade dele? Alguma coisa ele tem para me explicar. Porque assim, é uma questão até de respeito. Quem sentou naquela cadeira tem alguma coisa a me dizer. Alguma coisa a me falar. Mesmo que ele não queira dizer publicamente, mas eu quero ouvir. Por quê? Porque quando é aquela história de quando você não sabe por qual caminho você vai, todo caminho serve. Então, para você descobrir o melhor caminho, eu vou testar todos os caminhos? Não, eu vou tentar fazer. Esse caminho já foi errado, esse eu não vou.
naquele caminho ali eu já vi, eu não vou. É claro que assim, tem figuras do ponto de vista ético que não tem nem conversa. Sim, por exemplo, é aí que vou deixar aí, claro aqui, por exemplo, é o Jorge aí Mário e o Arley, eu jamais chamaria para conversar, porque eu já sei o que eles fizeram e não precisa nem me explicar o que fizeram. Esse tipo de gente eu não queria conversar, não. Mas as pessoas que estão aí, que tem, sabe, erraram ali, acertaram, mas tem a sua biografia ali pela cidade, Porque eu acho tem, que vale a pena, porque porque ninguém está totalmente certo, totalmente Sim. errado. Tirando aqueles que cometeram realmente, assim, situações do ponto de vista ético, acho que todos os outros a gente tem que chamar para conversar e querer ouvir. Agora, mais do que isso, pastor, mais do que isso, é dizer o seguinte, o mundo mudou, a gestão pública mudou. A gestão pública hoje, ela é muito profissional. E aí a pessoa, às vezes, acredita o seguinte, olha, eu fui gestor de uma determinada coisa e eu vou mudar lá e vou chegar lá e vou implementar. O fato de ser, vou dar um exemplo para o senhor qualquer aqui, tá? Vou chutar um negócio. Administrador da Volkswagen, não lhe dá a garantia que você vai administrar um time de futebol e vai fazer o time de futebol avançar. Por quê? Porque são outras realidades, outras expectativas. Ah, não, mas eu tenho capacidade de entender Tem, mas se você não respeitar a realidade, a cultura de um time de futebol, você saindo de uma empresa que administrava carro, você vai ter dificuldade. E isso é da vida. E a administração pública, ao contrário do que as pessoas pensam, ela é muito complexa. Porque administrar uma coisa específica... E é completamente diferente da administração privada. Mas é muito diferente. Sabe por quê? Porque a coisa privada, tirando uma grande multinacional, ela geralmente é sobre alguma coisa específica. Eu vou administrar uma padaria, eu vou administrar um supermercado, eu vou administrar uma empresa de carro. Agora, a administração pública, o senhor vai administrar a saúde pública, a educação pública, a gestão de processo, o senhor vai administrar a relação com a opinião pública, o senhor vai administrar a governabilidade, que é a minha relação com a Câmara de Vereadores, a minha relação com o Judiciário. Então, isso é muito complexo. Isso há de se ter. Por exemplo, como é que eu chego para um conjunto de vereadores e digo o que eu quero? Não existe. Eles estão eleitos lá pelo povo, são representantes do povo, eu não escolho, quem escolhe é o povo, e eu tenho que respeitar e conversar com eles. Se eu não tiver capacidade de liderança nessa relação, não vai ser na caneta, na imposição que eu vou levar. Porque quando um começa a gritar mais alto que o outro, ninguém leva. E quem perde é o município. Exatamente, e aí tem que ter capacidade de liderança, tentar fazer avançar, tentar fazer entender, e é isso, a democracia não é um exercício fácil. Não é exercício fácil, sempre é mais fácil a gente querer tomar no peito, querer resolver, mas não adianta. A gente teve um imperador, Dom Pedro II, um dos maiores nomes do Brasil de todos os tempos, Dom Pedro II. Infelizmente, teve que sair do Brasil porque, quando houve a libertação dos escravos, Dom Pedro II não compunha com os grandes coronéis do Brasil e ele foi deposto do cargo dele. Dom Pedro I passou por uma situação muito parecida, o rei, né, o avô Dom João VI passou pela mesma situação. Então, assim, se quem foi imperador não conseguiu se manter no cargo, você acha que quem vai ser prefeito, quem vai ser presidente, quem vai ser governador? A menos que você realmente consiga entender porque tudo passa pelo relacionamento, pela articulação, pela inteligência para se relacionar. A capacidade disso. Ainda nessa esteira de raciocínio aí... Pode botar na canela aí, pode botar. Vamos junto. Vamos embora. Tem uma nota aqui, você razoável, de 5 a 10 para a atual gestão da prefeitura. Se baixar para 5, aí é com você. Olha, eu dá nota fácil, assim, eu daria, hoje se eu me perguntasse a nota, eu daria nota 4. Então abaixo de 5. Daria nota 4. Então está abaixo da média. Eu acho que está abaixo Qual da é média. o maior problema hoje que você enxerga na administração pública hoje em Teresópolis? Maior problema? A falta objetiva de projeto de ter do que fazer. O que foi feito que você não faria? A primeira coisa, entender que era uma administração de 2 anos, não de 10 anos. Uma administração de 2 anos precisa de coisas muito rápidas e muito imediatas. Não adianta se vender sonho e projeto para daqui a 10 anos. Eu tive aqui por várias vezes, e eu quero até deixar claro, não será editado o que direi agora. Viu, Alberto Miguel? Não será editado o que direi agora. Tudo que der errado aqui, a culpa é do Miguel, entendeu? Que esse programa nunca se prestou a defender A, B ou C ou D. Nunca. O meu papel aqui é entrevistar, é perguntar e não emitir opinião, certo? Nunca teve. Então, nesse mesmo comportamento é o que eu vou falar aqui agora. Por quê? Eu sempre sustentei isso, um pensamento meu. Humberto mora em Teresópolis. Se você tem um mandato de 2 anos, você precisa dar resposta rápida. Mas em todas as entrevistas que eu fiz, a resposta sempre foi de que se estaria trabalhando na estrutura, criando uma estrutura, mudando uma estrutura que já existia há muitos anos, falida, errada, até pelos malogros que existiram aí, os insucessos que existiram. Sempre foi esse discurso. Sempre foi esse discurso. Você acha que o maior erro foi esse? Eu acho o seguinte, a primeira coisa é a seguinte, se a coisa não é minha, se a coisa é pública, e eu tenho que mudar, é isso, o jogo é esse. Então, assim, eu fui eleito para governar. O que a população espera de mim? Que o hospital funcione,
que o transporte público funcione, que a escola funcione. É isso que a população quer. A população não me elegeu, assim, eu não comecei, para ganhar a eleição eu tenho que mudar a estrutura organizacional da prefeitura administrativa. Alguém vai para a eleição e diz isso? Está no plano de governo alguém? A pessoa diz, não, temos que mudar a maneira de fazer gestão. Deixa eu melhorar aqui até pelo seguinte, porque o discurso fazia sentido. Claro. O discurso é o seguinte, eu pego uma prefeitura falida. Correto. Os funcionários públicos sem receber, fiz entrevistas aqui até perto de 13º de final de ano. Claro. E até ele deu aqui a notícia, inclusive deu no meu programa, quando ia pagar no dia seguinte, eu pagou no mesmo dia o 13º lá que estava atrasado e salário que estava atrasado. Então o discurso era o seguinte, eu peguei tudo destruído. São anos de administração péssima, ruim para a cidade. E aí eu estou tendo que consertar tudo para poder governar. Não é um risco muito grande? É o seguinte... Se você levar 2 anos consertando, e aí não aparece politicamente. Olha só, vamos dar exemplo aqui do meu time, que é o Flamengo. Né? Quando a gestão assumiu aí o Flamengo, tinha esse papo assim, temos que organizar a gestão para dar resultado. Levou um tempo. Quando o Flamengo começou a não ganhar título, sim, esse projeto ficou em xeque. Era a época do cheirinho. Exatamente. Quando esse projeto chega, mas cheirinho não, que a gente depois ganhou. Naquela época do cheirinho. Depois mudou. Quando que esse projeto passa a dar certo? Quando definitivamente ele passa a dar resultado concreto. Que o Flamengo ganhou o título. Se o Flamengo tivesse ido para a Libertadores agora e ganhou nos 44 segundos do tempo, e o Flamengo tivesse perdido a Libertadores, esse projeto todo teria ido embaixo, teria ido por água abaixo. Então, assim, a discussão não é exatamente se tem que mudar ou não tem que mudar. Isso é claro, isso é óbvio. Qualquer administrador que pegar a prefeitura de Teresópolis, qualquer prefeitura no Brasil, nos modos antigos como ela é, se não botar ela de pé, organizada administrativamente, não vai governar. Correto? Correto. Mas é paralelo. Isso tem que acontecer ao mesmo tempo que a educação avança, que o transporte avança. Porque você faz isso na prefeitura, estou organizando a prefeitura, aí faz uma integração que deu onde deu, ou então agora você fecha todo o comércio sem dialogar com ninguém. O que está acontecendo, não adianta, não tem nada que te sustente. Então você tem que cuidar da estrutura, mas também atacar os pontos principais da cidade. Porque educação, saúde. Porque é o seguinte, nessa discussão não tem assim, eu vou fazer isso que é mais importante ou aquilo que é menos importante. Todas as coisas são importantes ao mesmo tempo. Todas elas. Se você descuidar de uma delas, você perde. Você pode ter tudo, olha só, você é um bom administrador, a educação funciona, mas você não tem governabilidade. Você é um camarada que tem uma relação péssima com o judiciário. Você não vai governar a cidade. Ou então você é mal de comunicação, você se dá muito mal com a comunicação da cidade. Você não vai governar. Entende? Simplesmente você não vai... Você está todo certo, mas a população não está gostando daquele negócio. Não adianta que não vai existir. Então, assim, esse nível de... Eu digo o seguinte, a complexidade é muito grande. E aí, buscando futebol, eu quis ser jogador de futebol. Por que eu não fui jogador de futebol? Eu era treinado, eu era disciplinado, eu era muito bem intencionado, eu era apaixonado por aquilo que eu fazia, só que em dado momento eu não dava resultado. E é simples. Você vai tirar quem não dá resultado e vai botar quem dá resultado. Porque no final, o campeonato vai valer quando você tiver título. Então a mesma coisa a prefeitura. Eu não acho nem que o prefeito, eu acho o prefeito bem intencionado, um camarada que quer fazer acontecer, que tem visão, que tem tudo isso. Mas assim, se não fizer dar certo, não adianta. Vai morrer dizendo que tem projeto que é bem intencionado. E você acha que 2 anos é um prazo adequado para se julgar que não deu certo? Eu não acho que é um prazo adequado para nada, né? Como 4 anos também não é um prazo para nada. A questão é que quem encara o desafio tem que saber o que está encarando. E os 2 anos tem que ser feito. Porque ele sabia que era 2 anos. Então ele encarou um jogo de 2 anos, ele não encarou um jogo de 4 anos. Então não adianta, 2 anos era pouco. Ué, você foi para o jogo de 2 anos, você não foi para o jogo de 4. Então, dentro de 2 anos, o que você pode fazer concretamente? Essa que é o grande debate, entendeu? E aí que eu digo, não é uma concepção de ser novo ou ser velho, é uma concepção de assim, como que em 2 anos eu construo alguma coisa de maneira concreta e dou resultado. Porque também é o seguinte, já pode ter um governo de 4 anos. Se nos primeiros 6 meses você não se apresentar concretamente o que você vai fazer no seu governo, você esquece. Vai passar 6 meses, vai passar 3 anos, 4 anos, porque outros também ficaram 4 anos. O resultado vai ser o mesmo. Entendeu? Agora, é claro que assim, do ponto de vista administrativo, para a sociedade, essa mudança toda que houve de prefeito nesse tempo todo é uma tragédia. Isso que eu ia lhe perguntar. Porque a descontinuidade é uma tragédia. 7 prefeitos. 7 prefeitos que não completaram o mandato, não é isso? Você começa com Jorge Mário, aí Jorge Mário é cassado, assume o vice, né? Que era o Robertão. Isso num prazo de 10 anos. Menos, é o tempo que eu estou aqui, menos. Aí o Robertão vem a falecer, assume Arley. Aí tem uma eleição, o Arley não ganha, ganha o Tricano. Aí o Tricano não toma posse, o Arley toma posse. Aí o Arley é cassado, vem o Catão. Aí o Catão some de novo, né? Tem uma decisão liminar lá que bota o Tricano no cargo e sai o Catão. E aí depois tem uma eleição,
o Tricano ganha, depois também não leva, tem uma eleição extemporânea e vence Vinícius. E aí... Haja disposição para governar. E entre isso tudo, Alex, tem uma Câmara também que tem 6 vereadores que estão presos, são presos. Então, quer dizer, você tem um poder executivo e legislativo totalmente danificado, prejudicado e corroído. Também não é um grande desafio? Vou fazer uma pergunta aqui, já caminhando para encerrar aqui, que o Miguel já está pedindo tempo. Vamos lá. Então, se você estivesse nessa situação, 2 anos, com esse histórico aí de políticos, de prefeitos, 7 em menos de 10 anos, uma Câmara com quase a metade dos seus vereadores presos, que foram presos, todo esse cenário você assume para 2 anos. Me fala o que você faria. 2 bandeiras concretas. Trabalho e saúde. 2 bandeiras concretas. Saúde pública, eu ia ter a saúde pública como carro-chefe número 1. Eu ia para Brasília, eu ia arrumar emenda parlamentar, eu ia atrás do governador, até se eu sou do partido do governador, eu vou atrás do governador, quero recurso para a saúde. A produção está ajudando a gente aqui, Alberto Miguel. E a segunda é trabalho e renda. Nós esquecemos de 2, Sandro Dias e Pedro Gil. É verdade. Então foram 9. 9 prefeitos. Você vê como a mudança é tão grande que até a gente que está na política esquece, né? É verdade. Contando menos de 10 anos, dá praticamente aí numa conta, um prefeito por ano. É. Então não era muito fácil. Não é fácil. Nós vamos chegando aqui ao final dessa entrevista. Que Mas eu isso, confesso, falando novamente, o que eu faria? Em 2 anos, toda a minha energia eu colocaria na saúde e colocaria em trabalho e renda. De que maneira a cidade... E aí eu vou lhe dizer algumas coisas. Por exemplo, a feirinha do Alto, ela precisa ser ressignificada. A dificuldade daqueles feirantes ali, dos expositores, é gigantesca. Nós precisamos melhorar. E toda eleição alguém promete melhorar. Pois é, e aí eu digo o sabe seguinte, que ali tem muito voto. É central, né? Pensar em inovação, e são empregos rápidos. Porque uma pessoa formada em Direito sabe disso, que eu vou falar aqui agora. Você se forma na faculdade de Direito. Para conseguir um emprego de 2, 3 mil reais é uma dificuldade no mercado. Muito grande. Agora, pega um garoto de 16 anos de idade, bota para programar, daqui a 6 meses eu quero ver se ele não está arrumando emprego de 3, 4 mil fazendo aplicativo. Eu tenho lá um monte de garoto lá, com 2, 3 meses, todos os estagiários que eu coloco lá para trabalhar nessa área, 6 meses depois estão convidados por outras empresas para ganhar 2, 3 mil reais de salário. Então, assim, essa é uma área que rapidamente você coloca as pessoas no mercado de trabalho, né? Turismo. O turismo que nós temos aqui é mais ou menos um turismo de necessidade. É como eu tive que ir para o Rio por necessidade de trabalhar. O turismo aqui é o seguinte, é um fenômeno que acontece, né, muito por conta dos empreendedores locais e pela nossa beleza natural, nossa história. Sim. Mas ela não tem organização, não tem calendário de eventos. Teresópolis deveria ter. Mal aproveitado. Teresópolis deveria ter uma agência de fomento em todas as grandes empresas CVCs da vida, vendendo a cidade. Sim. Deveria o camarada pousar no aeroporto Santos Dumont ou no Galeão, ter lá uma agência de turismo vendendo a cidade. Nós deveríamos ter, por exemplo, uma agência de turismo no Carnaval. Então, assim, estou falando de ações muito práticas, muito rápidas de fazer, para você atrair na época da Copa e qualificar com o turismo de um nível de poder aquisitivo mais alto. Na época da Copa do Mundo, que aconteceu no Rio de Janeiro, no Brasil, no Rio de Janeiro, aqui foi até a final, né? Maracanã, etc., Teresópolis, a casa da seleção brasileira, Granja Comari. E o que mudou nessa cidade? Nada. Eu cheguei aqui no dia... Pintaram uma coisinha aqui, outra ali, a rodoviária é a mesma coisa, não mudou absolutamente nada. No primeiro dia que eu cheguei aqui, no dia da Copa do Mundo, lá quando começou, a seleção chegou, eu falei, quando eu chegar na cidade deve ter festa em todos os lugares, restaurante, não tinha nada, tudo fechado. Só tinha um restaurante funcionando, que é aquele em frente ao Clube Comari ali, e a média tudo fechado, como se nada estivesse acontecendo. O Rio ganhou... mas muito dinheiro. Quem trabalhou em Olimpíada no Rio de Janeiro... Era a chance de Teresópolis. Gente, né? De van, gente de estrutura, gente que foi lá, né, orientador de inglês, mas ganhou muito dinheiro. Motorista de táxi, de van, de Uber, todo mundo ganhou muito dinheiro. Aqui não aconteceu absolutamente nada. Aonde o Neymar joga, onde jogou o Romário, é isso aí. Onde jogou o Zico, ou seja, os grandes craques do Brasil, do mundo, aqui dentro a gente não ganha. Simplesmente a Granja Comari é um lugar onde você fica numa grade olhando ali, quando a seleção está, você nem mais entra lá. É um bairro privado, aquilo é uma atitude privada de quem mora ali dentro. Só que aquele é um patrimônio. Primeiro que aquele é um bairro. Aquilo não é um condomínio privado, primeira coisa, aquele é um bairro. E é um patrimônio da nossa cidade. Quem tem que pensar como é que a gente organiza aquilo de maneira a ter recursos financeiros. Como o Parque Nacional. Sim. O Parque Nacional, uma instituição federal que não tem relação com a cidade. Como que a gente não está ganhando rios e rios de dinheiro através de turismo, através do Parque Nacional? Que outras cidades fazem também. Aí eu vou dizer uma coisa para o senhor para terminar aqui, que é outra coisa importante. Nós somos 40% do PIB agrícola do Estado do Rio de Janeiro. Eu duvido que se perguntar aos políticos locais aqui, todos eles, inclusive o prefeito, o nome do presidente do SEASA, se alguém sabe.
Nós deveríamos indicar o presidente do SEASA. Um teresopolitano deveria ser presidente do SEASA. Como é que você produz 40% do PIB agrícola do Estado de Janeiro e o SEASA não é nosso? Como que a gente não discute com a CRT a subvenção do pedágio, por exemplo, aos agricultores? Porque isso tem um impacto direto na nossa economia. Com certeza. No interior de Teresópolis não tem favela. No interior de Teresópolis não tem favela, sabe por quê? A agricultura familiar é um sucesso, é uma realidade. Nós temos isso colocado em Teresópolis. Tem muita gente que estuda, faz tese de doutorado, de mestrado, para dizer que deveria se envolver a agricultura familiar na cidade A, na cidade B. Nós temos isso em Teresópolis. Nós aqui podemos ser comparados ao pessoal da soja. Claro que guardando as devidas proporções, porque eles são exportadores e têm um commodity muito mais alto de exportação. Mas nós, do ponto de vista da agricultura familiar, somos mais democráticos. Porque a soja está na mão de 5 famílias no Brasil inteiro. Aqui não, você não tem um dono de terra que comanda a cidade inteira. São várias propriedades familiares que geram renda. Isso é muito positivo. E todo mundo sabe, quando a agricultura vai bem, que a cidade inteira vai bem. Vai bem. Agora, uma cidade onde a maior empregadora é a prefeitura, nós temos que tem alguma coisa errada. Porque isso é uma cidade interior do Nordeste. Sim. Que a maior empregadora nunca deveria ser a prefeitura. Deveria ser qualquer empresa, menos a prefeitura. Menos a prefeitura. Né? Alex, convergindo aqui para um final, como eu costumo dizer, se bem que quando eu falo isso pregando vai demorar mais umas meia hora para eu terminar. Mas aqui nós temos o tempo da TV, eu quero te fazer uma pergunta. Você, prefeito de Teresópolis, hoje, as suas ações na pandemia? Eu acho que nós precisamos repensar o nosso modelo federativo. Porque assim, essa briga toda de governador, presidente da República, ministro, isso está levando o Brasil a uma situação muito difícil. Sim. Primeira coisa que eu acho que é o seguinte, a gente tem que aprender a respeitar a democracia. Se o Bolsonaro é o presidente eleito do Brasil, nós temos que respeitar essa decisão. Essa foi a decisão da maior parte do povo. É claro que ele não governa sozinho, é claro que ele não ganhou com 80% dos votos, é claro que ele não é a única pessoa, é claro que ele não está certo em tudo, certo. Mas ele é o presidente da República. Então, eu acho que todos os governadores de Estado, antes de qualquer coisa, deveriam ter conversado com o presidente da República para buscar uma solução em conjunto. Porque querer antecipar a eleição é um erro. Nesse momento, não está em jogo a vida das pessoas. E é isso que estão fazendo. Não é esticar a corda como se estica. E acho que isso, inclusive, foi ruim, porque colocou o presidente em rota de colisão com, na minha opinião, um dos melhores ministros que ele tinha. Sim. Que era o Mandetta, que é um grande ministro. Mas, né, esse esgarçamento político colocou o Mandetta numa rota de colisão com ele. E aí, ainda que eu possa concordar ou discordar, eu não estou entrando nesse debate, mas o fato é que ele é o presidente da República e a escolha do ministro é dele. Sim. E ele fez valer a sua decisão. Né? Então, a primeira coisa que eu faria, enquanto prefeito, é me aliar a quem governa de fato a presidência da República. Eu acho que isso é uma coisa importante. Mas aliar no discurso? Não, porque é o seguinte, eu acho que é o seguinte... Porque o discurso do presidente... Não necessariamente aliar no discurso, é o seguinte, a gente pode concordar ou a gente pode discordar. Porque não tem uma unanimidade nesse debate. Não tem ninguém que está certo, ninguém que está errado. Sim. Tem teses que estão acontecendo. Por isso que a minha tese é achar o meio termo. E há muita responsabilidade de você tomar uma decisão. Se você abre, as pessoas morrem, você toma uma decisão de abrir. Por isso. Se você fecha, não abre, fecha e as pessoas morrem pela questão econômica, você também está tomando uma decisão. Então, assim, como todas as decisões são decisões muito complicadas, né, existe um dilema ético que é o seguinte, Deus lhe chama e fala assim, você vai ter todo o poder do mundo. Você tem que fazer uma escolha. Tem 2 pessoas para você salvar. Né? Uma delas vai morrer. E aí você tem que fazer uma escolha. Se você fizer a escolha correta, você, que é uma pessoa justa, vai poder governar o mundo. E qual é a sua escolha? Bom, uma das pessoas que você vai ter que deixar, né, que você não vai deixar viva, é a sua mãe ou seu pai. Aí você escolhe entre sua mãe e seu pai. Como é que você toma uma decisão ética com relação? E aí, né, um grande filósofo diz o seguinte, não, a decisão é a seguinte, ao invés do meu pai ou da minha mãe, eu entrego a minha vida. Se for para fazer isso, eu prefiro deixar eles 2 vivos e levo a minha vida. Essa é a decisão de quem está na frente de batalha. É oferecer a própria vida ao invés de ter que decidir entre a vida de A ou de B. E isso, filosoficamente, é muito bonito, mas do ponto de vista prático é muito complicado. Então, o que eu acho? Essas decisões, elas têm que ser de bastidores. A briga, a disputa, de o que está certo, todo mundo numa sala, vamos nós aqui na casa de braço mostrar as teses, botar as coisas na mesa, mas quando a gente falar para a população, a gente tem que ter uma linguagem única. Porque se eu falo uma coisa, o governador faz outra, o prefeito faz outra, fica muito maior. O camarada que está com a loja fechada está falando, como é que eu faço da minha vida? Quem está no hospital nesse momento faz o que da vida? Né? Então, acho que tem que ter um nível de responsabilidade. Eu, no primeiro momento, teria tomado a atitude que todo mundo tomou. Né? Porque a coisa é muito grave, fecha. Sim. Vamos embora, vamos lá, fecha os primeiros dias aí, vamos ver. Agora, imediatamente, eu montaria um conselho com a cidade para discutir quais seriam as saídas. Por quê? Porque há uma discussão falsa de querer jogar o empresário contra a saúde e vice-versa. Não existe esse jogo. O empresário não quer que as pessoas morram para ele poder sobreviver. Isso é uma mentira. Ele quer sobreviver. A discussão é essa. Sim. Ele quer que as coisas dêem certo. Porque se a gente chamar a classe empresarial e falar assim, olha, a gente precisa de recurso para poder pagar o hospital, para poder pagar, né, remédio, as pessoas vão colocar recurso nisso. Agora, elas precisam sobreviver. Nós temos que encontrar uma saída.
Será que a única saída realmente é trancar todo mundo? É fechar todo mundo? Será que a gente não poderia fazer rodízio? Será que a gente não poderia... Agora está botando máscara em todo mundo, fazer equipamentos, outras coisas que pudesse ter um meio termo nesse jogo. Sim. E outra coisa, como que eu decido sobre a sua vida? Como que eu decido se você vai ter dinheiro para subvencionar a sua família? Eu estou decidindo sobre isso. Eu não posso tomar uma decisão dessa sem levar você em consideração. Porque é dramático. Porque se o governo tivesse condições de fechar tudo, ir lá no empresário, olha, toma aqui, não cobro mais imposto, o seu aluguel está pago, os seus funcionários estão pagos, o funcionário que está lá desempregado, pô, tudo bem, fecha tudo e vamos tocar o barco. O governo não tem condições, porque o governo depende da economia para poder ter imposto e poder avançar. Então, eu acho que a gente precisa de racionalidade e chamar todo mundo para discutir. Os senhores têm conselho de pastores. É a melhor hora para conversar. Nós temos muitos padres na cidade, muitos religiosos. Nós temos grandes empresários, grandes doutores em várias áreas, inclusive na área biomédica, na Faculdade de Medicina. Isso. Grandes nomes. Será que nenhuma dessas pessoas pode contribuir para encontrar uma solução? Será que só eu tenho que tomar uma decisão como governante, bota a caneta e fecha ou abro? A situação é muito difícil. Assim, eu estou falando que é o seguinte, não é fácil, nem estou dizendo que existe um caminho concreto para isso, mas eu vou insistir. Só existe uma maneira de se construir saídas. É chamando as pessoas para conversar. Ouvindo, né? Ouvindo, conversando, dialogando. É claro que em algum momento, como líder, você vai ter que tomar decisão. E pode ser que em algum momento você tenha que tomar uma decisão que não agrade a gregos ou a troianos. É o risco. Mas se você constrói junto, é mais fácil você encontrar a saída. Porque quando você constrói só pela sua linha e você erra, esse é um problema muito grave. Então, assim, isso é um problema de estilo. É só a gente pegar o que aconteceu. Você divide responsabilidade, né? O que aconteceu com a questão do transporte. Se eu chamo as pessoas para conversar, vamos construir junto o modelo de transporte para a cidade, pô, se deu errado ali, tá todo mundo falando, não, a gente errou junto. Agora, se eu sozinho tomo a decisão de fazer, na hora que eu errei, o erro é meu. Não tem essa. O erro é meu. E acho que isso é uma aposta. Uma aposta arriscada, né? Ó, eu vou fazer, se der certo, eu sou o herói. Só que é uma aposta muito arriscada. A chance de dar errado é maior do que dar certo, como foi na questão do transporte. Então, esse é um grande problema. Então, assim, eu vou voltar a dizer aqui, eu não tenho nada contra o Vinícius, acho ele um cara muito bem intencionado, acho que realmente assim, a cidade tinha uma esperança muito grande com ele, porque realmente é um cara novo, né, um empresário bem-sucedido da cidade. Agora, uma coisa é isso, outra coisa é a realidade que tá colocada. E essa realidade ela é um pouco mais complexa do que qualquer um de nós, com a nossa capacidade, a nossa inteligência, ter condições de sozinho dar conta. A gente precisa pensar e refletir. E a outra coisa, não se leva para a Copa do Mundo, a seleção sub-18. A Copa do Mundo tem que ir quem sabe jogar. Não adianta. Tem um garotado sub-17 que joga bola, fica no banco, espera, tem uma hora de jogar. Faz carreira, vira vereador, vira líder social, vai para a associação de moradores, vai para sindicato, cria musculatura, cria carcaça. Aí agora eu vou jogar a Copa do Mundo. Porque botar um garoto de 17 anos para jogar a Copa do Mundo, o que aconteceu com a Alemanha. Aquele 7-1 foi muito mais reflexo de um monte de garotos que não tinha... Sobretudo estrutura emocional. Estrutura emocional para segurar o 7-1. Tomou o primeiro gol dentro de casa, desandou, o Brasil passou aquela... Duvido com uma seleção com o Romário, com o Bebeto, com o Zico. A reação era outra. Perdeu, ganhar do jogo. Agora, entende? Então é isso também. A vida pública é isso. Você não pode escolher para sentar na cadeira só quem você acha que é aquele do marketing. Você tem que escolher quem de fato tem capacidade comprovada de sentar naquela cadeira e saber como que eu encaro o desafio. Muito bom. É isso. Alberto Miguel não é fácil não. O homem tem muito conteúdo, muita informação. Eu já vou caminhando aqui para terminar esse programa, que eu tive muito prazer em realizar, Alex. Obrigado. As portas estão abertas. Daqui um pouquinho mais para frente a gente volta a conversar aqui, porque com certeza teremos fatos novos. A você que está do outro lado, muito obrigado por ter nos assistido até agora. Tenho certeza que de alguma maneira ajudou você a pensar, refletir. Descobrimos coisas sobre Teresópolis que eu não sabia, muitos não sabiam, sobretudo sobre a história de Teresópolis, o valor de Teresópolis. E é o que eu sempre digo, essa cidade é maravilhosa e tem todas as condições de ser muito melhor do que ela é. Depende de cada um de nós de fazer o certo. Que Deus abençoe a todos em tudo e sempre.